Viva a Serra! Viva a nossa cultura! A nossa cultura carrega a tradição que vem desde os primeiros imigrantes até os dias de hoje. Trabalho, empreendedorismo, inovação e cooperativismo fazem parte essencial da nossa identidade. A cultura moldou a forma de se viver na Serra Gaúcha, com bem-estar, longevidade e receptividade. Nossa cultura serve de legado e inspiração às próximas gerações. Viva a sua, viva a nossa, viva a Serra! Viva a nossa cultura! Patrocínio Sicredi Pioneira. Juntos construímos comunidades melhores. Supermercados Andreassa, para toda a família. Casa Valduga, momentos que marcam. Unimed Nordeste RS. Cuidado completo para a sua saúde em todos os momentos. Realização Grupo RBS. Mudança, cooperação, adaptação, união. Serão essas as palavras que ficarão na história como resumo de nosso tempo? A gente sabe que o mundo está em constante transformação. Estamos vivendo mudanças cada vez mais rápidas e que vieram para ficar. E por que falamos em cooperação? Nos últimos tempos, vimos pessoas se ajudarem. Vimos comunidades se unirem para se reerguerem juntas. Afinal, agir em busca do desenvolvimento do local em que estamos inseridos faz a diferença neste e em todos os momentos. Cooperar significa atuar em conjunto com o outro, ajudar as pessoas que precisam, superar desafios em parceria. E cada parte importa neste processo. Tudo muda quando você faz a sua parte. Tudo muda quando uma comunidade se ajuda. Por isso, o nosso convite é para que você faça parte do futuro que queremos e temos condições de construir juntos. Podemos contar com você? Juntos pela economia local. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais
eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto, pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades. Como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Agradecemos a presença do prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, da representante da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Gladys Frisso, do prefeito de Flores da Cunha, César Ulião, do Daniel Randon, presidente do Conselho Transforma RS, dos presidentes de sindicatos, Idalice Manchini, presidente do Sindilojas e vice-presidente da SIC, Renato Corso, presidente da CDL Caxias, Orlando Marim, representando o Simplas. Também estão presentes conosco os ex-presidentes da SIC, Carlos Heine e Ivanir Gasparim. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores da nossa reunião almoço. E são as seguintes marcas: Patrocínio Master de Florence, Grupo RBS, Sicredi e Universidade de Caxias do Sul. Patrocínio dos Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo e Randon. E no apoio institucional, contamos com a parceria da Emercor e da Fortaleza. Hoje, o nosso projeto Degustar é com o Passo do Vinho, que gentilmente está oferecendo aos participantes vinhos da Boscato Indústria Vinícola. Convidamos para que conheçam a vinícola e que apreciem as bebidas oferecidas no almoço de hoje. E na ação da associada, temos a participação da Rio Sul Investimentos. A Rio Sul é um escritório de assessoria de investimentos fundado em dezembro de 2020, com sede em Caxias do Sul.
A empresa é composta por sócios com mais de 30 anos de vivência no setor bancário e assessores que carregam consigo um legado de experiência e melhores práticas para apoiar a evolução do patrimônio de seus clientes através de uma assessoria especializada, oferecendo transparência e segurança, as melhores soluções alinhadas ao perfil e interesses pessoais de cada cliente. Convidamos para que conheçam mais sobre a empresa acessando riosulinvestimentos.com.br. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. Saúdo o nosso secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, em nome de quem saúdo os demais prefeitos aí da região. Eu vejo aqui o César, o Lian, Feltrin, Farroupilha. Desculpa se eu esqueci de alguém que eu não vi. Vereadora Gladys Frisso, senhoras e senhores. Ao agradecer a presença do nosso secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, agradeço a presença de todos os que nos prestigiam nesta segunda-feira. Antes de passarmos ao tema da nossa reunião almoço, queremos registrar que na sexta-feira, próxima passada, a Casa enviou uma correspondência ao ministro Paulo Guedes, aos senhores deputados federais, gaúchos, deputados estaduais, e ao nosso governador do estado, Eduardo Leite, e ao senhor prefeito Adilode Domênico. O objetivo dessa correspondência é manifestar a posição da nossa entidade em relação aos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente os impactos econômicos. Um deles, como nós vimos na quinta-feira à noite, quando filas gigantescas se formaram nos postos de combustíveis, assim que o reajuste foi noticiado, e que aos mais antigos, como eu, nos remeteu à década de 80. Com suporte da nossa diretoria de Planejamento, Economia e Estatística, e aproveito aqui para parabenizar a iniciativa, o nosso diretor Astor e o nosso diretor Juarez, que estão aqui na plateia, e levem aos demais integrantes aí o nosso abraço, o nosso apreço. Fizemos um documento sugerindo medidas de mitigação da crise e pedindo apoio dos representantes políticos às soluções que buscam proteger a sociedade brasileira e as nossas empresas dos efeitos nefastos desta guerra, que, como dissemos na semana passada, sequer deveria estar acontecendo. Secretário Brum, em seguida vamos ouvi-lo a respeito do Fundo PNRS e as oportunidades que esse programa pode oferecer às pequenas, médias e grandes empresas. É inegável o benefício que os projetos de estímulo à economia trazem à geração de empregos em todos os setores da cadeia produtiva. Os resultados são visíveis no desenvolvimento. Como exemplo, temos diversos estados que entraram de frente na questão da guerra fiscal. Nós, da SIC, temos convicção de que a guerra fiscal é nefasta. Mas não pode não lutar. Se não lutar, ela será mais nefasta ainda, mais devastadora ainda. Quanto menos lutamos, mais teremos prejuízos. Os estados que fizeram essa opção deram um salto econômico e se tornaram altamente competitivos graças aos incentivos fiscais. Hoje estão colhendo os frutos destas escolhas. O resultado positivo da guerra fiscal
foi o superdesenvolvimento de determinados setores da economia, como, por exemplo, o setor portuário, o setor de logística, setores de distribuição, entre outros tantos, gerando emprego e renda no vizinho e não aqui. Os programas de estímulo ao desenvolvimento evitam que as empresas migrem para outras regiões, em busca de condições mais favoráveis. Além disso, atrai novas empresas para o Estado e aumenta a sua receita. Ou seja, todo mundo ganha. Muito obrigado e uma boa reunião ao almoço a todos. Senhoras e senhores, antes da nossa palestra, então, queríamos divulgar o ganhador do sorteio da ação da associada de hoje, da Rio Sul, que é o senhor Daniel Lebrandi. Então, convidamos para que ele retire o seu brinde na saída do evento com a empresa. E para a apresentação, convidamos ao palco o secretário Edson Brum. Bom dia a todos. Primeiro quero saudar o nosso presidente da SIC Caxias, o Celestino, em nome dele, saudar toda a diretoria e todos os associados. Eu me sinto muito à vontade aqui porque eu já fui diretor da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do meu município. Então, me sinto muito em casa e sei da dedicação que os diretores e o presidente têm que, muitas vezes, largar os seus negócios, os seus empreendimentos para cuidar do todo do empreendedor. Por isso, a minha saudação muito especial a toda a diretoria, através do presidente. Quero saudar o prefeito municipal, o Adiló, e também, em nome do Adiló, saudar toda a administração municipal, fazer um agradecimento pela coragem e o empreendedorismo aplicado pela administração em retomar a Festa da Uva, que foi exemplo para o país e que abriu portas para as outras feiras, não só no Rio Grande do Sul, mas o Brasil afora. Muito obrigado. Saudar os prefeitos de Farroupilha, o Feltrin, que aqui está, nosso amigo, trouxe junto o Gasolina, né? Está valendo hoje, hein, Gasolina? Saudar também o prefeito Flores da Cunha, César, saudar os demais políticos que estão, e é importante que a gente conviva com a classe empreendedora, que é quem paga a conta. Se não tiver empreendimento, não tem para pagar os programas sociais de uma prefeitura ou do Estado. Então, é muito importante que a gente tenha muito junto, trabalhando em conjunto. Por isso, agradeço muito a presença de vocês. Fazer uma saudação muito especial à minha amiga, vereadora Gladys Friso. Ela que, neste momento, além de representar a Câmara de Vereadores, representa aqui o deputado Carlos Búrigo, que apresenta o meu partido, e que está numa fogueira nesse momento. Nós estamos definindo a executiva do MDB estadual, que definirá a data e o nosso candidato a governador. Então, eu escapei para cá, né? Mas já participei da reunião com eles, um café da manhã, das 7h30 até às 9h30, eu fiquei reunido com a bancada estadual, alguns deputados federais, e prefeitos e lideranças, porque também está se decidindo o futuro do Rio Grande num ato que é político partidário mais importante. Então, por isso, Gladys, receba o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Saudar todos os colegas empreendedores, porque a gente sabe que empreender hoje, na realidade, empreender sempre é complicado, mas tem que ter inteligência, conhecimento e, acima de tudo, muita coragem. Por isso, muito obrigado por fazerem não só Caxias e a região, mas fazerem o Estado e o Brasil que temos, com os investimentos que temos aqui, com
com a coragem, com a mão de obra qualificada que temos, de trabalhar e gerar emprego e renda no país. Eu queria, até porque... Estou correto aqui? Falar um pouquinho, a gente vai falar um pouco de Fundopem, mas antes de falar do Fundopem, eu queria, que é uma parceria público-privada, né, entre o Estado e as empresas, mas falar da importância também da participação de empresários. Queria registrar o Daniel Randon, que tem sido importantíssimo, não só na coordenação de um trabalho através do Hub, mas também no Descomplica, não é? Porque o governo do Estado está trabalhando muito, e o ano passado a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul também criou uma comissão especial para a gente passar uma lupa, passar uma régua em leis, decretos, portarias, medidas importantes no momento que foram criadas, mas que com o tempo ficam ultrapassadas. Eu mesmo assumi a secretaria em março do ano passado e tive problema com o decreto de 1959. E aí, corretamente, o servidor da secretaria se nega de assinar, porque ele seria responsabilizado, mas o decreto não tinha mais função. Ele já tinha cumprido a função dele, então extingue-se. E são mais de 2.600 entre decretos, portarias, normativas que foram extintos. E o Daniel Randon é um dos representantes dos empresários, por isso a minha saudação muito especial. Muito obrigado, Daniel, por também se dedicar a este assunto que, na minha opinião, é tão importante quanto uma reforma tributária. Porque eu aprendi com meu pai, se o governo não atrapalhar, deixa que eu faço, ele dizia. Então, a gente tem que tirar as pedras do caminho. Então, por isso, o registro. Na realidade, eu queria... O Fundopem, você sabe tanto quanto eu, que é um instrumento de atração de empresas para o Rio Grande do Sul e crescimento das empresas existentes, fortalecimento. Está comigo o Gustavo Reck, que é o diretor do CEADAP, que é o responsável técnico lá, e acompanha, por exemplo, mais de 500 Fundopens que nós temos neste momento em atividade no Rio Grande do Sul. Então, tem mais de 500 empresas neste momento que têm descontos, um subsídio para gerar emprego e renda. Nós modernizamos ele o ano passado, até com a ajuda do Hub, de toda a Fiergues, Federação, todas as entidades, as federações nos ajudaram. E desburocratizamos um pouco ele, criamos também o Express, que eu vou falar em seguida, e, na realidade, o Fundopem é um abatimento, né, do ICM incremental, e não é... E aí a gente enfrenta muito lá na Assembleia, eu que sou parlamentar no 5º mandato, sempre briguei muito lá na Assembleia que o pessoal, especialmente da esquerda, vocês estão dando dinheiro para o empresariado. Não é dar dinheiro para o empresário. É que se não abrir mão de parte do ICM que o empresário vai gerar, nós não teremos aquela parte para o Estado, nós estamos ganhando. Não é? Então, essa luta... E aí eles vêm com a conta de 9 bi, né? Vocês dão para os empresários 9 bi por ano. 2 bi 800 é do Simples Gaúcho. Vamos tirar o Simples Gaúcho, vamos fazer todo mundo pagar 17% de ICM. Quantas micro e pequenas empresas vão quebrar? Na hora vai desempregar. Na hora. E fazer justiça aqui ao ex-governador Germano Rigoto. O único país que tem um Simples diferenciado é o do Rio Grande do Sul, tanto que a gente tem o Simples Gaúcho. Só pelo fato de termos algumas faixas que dão um desconto para quem ainda fatura um pouquinho mais, avança um pouco mais, o Rio Grande do Sul abre mão, por causa do governador Rigoto, de 1 bilhão por ano, para os micros empresários, que em Santa Catarina não tem, no Paraná não tem, São Paulo não tem. O único estado que tem um Simples Gaúcho diferenciado, que abre um pouquinho mais, incentiva um pouquinho mais, é o do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, quase 3 bi do Simples. Aí nós temos 4 bilhões na área agrícola, com subsídios. E temos, eles alegam que isso é
é dar dinheiro para os empresários. Ao ponto de, agora, esse ano passado, quando a gente foi fazer a reforma, nós teve uma deputada que colocou que para dar Fundopem, a empresa teria que construir casas populares para os seus trabalhadores próximo à fábrica. Vamos lá. Então é para matar o Fundopem, quer dizer, para terminar com incentivo. Aí, quando a gente fala terminar com incentivo, que tamanho ficaria as empresas que cresceram no Estado com incentivo? Ou a GM viria para o Rio Grande do Sul, a Steel viria para o Rio Grande do Sul, e eu poderia citar aqui centenas. Mas o nosso limite vocês conhecem, ele pode chegar de incentivo até 100% de ICMS incremental para cooperativas e de até 90% de ICMS incremental para as demais indústrias. O abatimento é até 90% do ICMS incremental. Tem a fábrica, tu vai aumentar a fábrica, não é? E a gente, a partir dos índices do município, vai se somando os descontos. Desde que nós fizemos a mudança o ano passado, eu digo que virou uma bola de neve a favor do empreendedor. Por exemplo, aqui é 23%, 24% que inicia o desconto do ICMS, que o governo não abre mão. Como é que é 24%? O município que tem menos desconto no Estado é Carlos Barbosa, 10%. Sabia disso? É o município mais rico do Rio Grande do Sul hoje. Carlos Barbosa. Por que isso? Porque leva em conta o IDH, leva em conta o Índice de Desenvolvimento Humano, leva em conta o número de empregos de indústria em cada município. Tem várias, é uma composição que se chega a um índice. E aqui é 23, acho que é 24, 23 um quebradinho. Mas ele pode aumentar. Como pode aumentar? Nós mudamos a lei que a gente pode incrementar esse desconto se utilizar, por exemplo, energias renováveis. Tu vai comprar, eu sei que tem industriais que compram no Mercado Livre. Se ele comprar de usina eólica, ele pode aumentar o desconto. Se ele tiver a energia solar, ele pode aumentar o desconto. O número de empregos gerado aumenta o desconto. Se pagar um salário médio um pouco mais alto, aumenta mais um pouquinho o desconto. Se utilizar de insumo comprado no Rio Grande do Sul, aumenta. Mas eu tenho coisas que eu não posso comprar, o aço eu tenho que comprar de fora. Ok, mas é percentualmente. Então, se tu comprar 50% do produto que tu vai transformar no Rio Grande do Sul, tu tem mais um desconto. Então, o Fundopem, ele transformou-se também no indutor para cuidar do meio ambiente, no indutor para qualificar a mão de obra e pagar melhor pela inteligência, pela mão de obra, porque a gente vai pagar médio, e também para valorizar as cadeias produtivas do Estado. Porque não tem graça nós incentivarmos uma indústria de leite aqui e ela comprar leite no Uruguai, né? Também não dá, né? Então, isso premia quem mais compra no Estado. Nós temos o sistema de financiamento, que são as empresas, até maio do ano passado, todas as empresas tinham que fazer o financiamento do Badesul, dar imóveis, garantias, e o ICMS o governo recebia à vista, e o empreendedor teria o desconto na prestação. Como o governador Sartori iniciou as reformas, e o governador Eduardo Leite aprofundou as reformas, nós estamos hoje num momento melhor no Rio Grande do Sul. Isso passa por fluxo de caixa, por exemplo. Então, nós temos hoje... eu enxerguei o Fábio lá, eu tenho que cumprimentar o Fábio. O Fábio, eu sou do tempo de ir na fábrica comprar antena junto com meu pai para as lojas. Não é? Então, a gente é daquele tempo que de calça curta, mas guri mesmo. Não é? Obrigado pela presença aí, Fábio. O Fábio Bazei. Então, as empresas, todas elas tinham que fazer o financiamento e ganhavam desconto na parcela junto ao Badesul. Agora, para quem fatura até 300 milhões por ano, é rebate direto. Estabelecido o índice, entra com a carta consulta lá no Fundopem, é aprovado pelo Conselho. O Conselho tem a participação de empresários. Tem CUT, tem representação da Fiergues,
né, ele, até para vocês entenderem, ele não é o Edson que define, o secretário de Estado que define, ou o diretor que define. Tem aí uma aprovação do projeto. Ele entrando com um projeto lá, definido o seu índice, para quem fatura até 300 milhões, hoje é rebate direto. Então, estabelecido o seu índice de desconto, 40%, vai pagar a fatura de R$1 milhão de ICMS, paga 600 direto no final do mês. Então, não precisa ter financiamento, não precisa ter garantia, desburocratizou, facilitou para empresas médias, até empresas médias. E é considerado empresas médias aquelas que são faturadas, têm faturamento na hora de 300 milhões. Então, esse é o novo Fundopem Express, que facilitou muito. Hoje, nós temos mais de 100 indústrias ampliando no Rio Grande do Sul ou se instalando no Rio Grande do Sul, e entre elas empresas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, é importante registrar que nós viramos o jogo. A carta consulta, como eu falei, é a data base. A partir da data consulta, se comprar um caminhão de areia para construção, para ampliação da fábrica, já conta como investimento. E o governo do Estado abre mão de 100% do investimento em 8 anos somados os descontos. É assim que funciona. Então, a partir da carta consulta é data básica. Aprovado, mesmo que seja aprovado 30 dias depois, 40 dias depois, a data base, se comprou um equipamento já para ampliar a fábrica ou para fazer a fábrica nova, já conta. Então, o protocolo da carta consulta é o início da realização dos investimentos, cálculo de faturamento de ICMS da empresa antes do projeto, para aquela empresa que vai ampliar, os últimos 12 meses, aumentando acima da média dos últimos 12 meses, tu consegue ter os benefícios. Verificação de empregos antes do projeto e que salário paga para eles também. A empresa pode utilizar o benefício somente com a manutenção da quantidade de empregos diretos, porque tem caso que ela não vai criar emprego. Ela vai comprar uma máquina que vai dobrar o faturamento da empresa ou aumentar. Tem direito ao Fundopem também. Mais agilidade, menos burocracia, foi o que eu coloquei para vocês. Hoje, um projeto na secretaria, quando eu cheguei na secretaria, tinha projetos com 463 dias. E não era por culpa dos servidores da casa, é por culpa das burocracias. E aí se mudou a lei para isto. Hoje, se for uma empresa que fatura até 300 milhões, o último dia da secretaria é 80 dias. Mas se ele apresentar os documentos na primeira semana, ele aprova em 30, 35 dias, está aprovado. Então, não tem tempo, até porque o empreendedor não tem tempo para esperar. Tem que, até para nós também não corrermos o risco de perder o investimento. Começa a demorar, o cara vai para outro estado, vai para outro lugar. A legislação foi atualizada e modernizada, o respeito às diferenças regionais. Se está lá, o município que tem o maior desconto, inicia com o maior desconto é Quaraí, 85%. Está a 700 quilômetros de Porto Alegre, vocês vão ter que levar tudo para fazer lá. Ou transformar soja, arroz e gado. Contempla as áreas de inovação, qualidade da mão de obra contratada, que eu falei para vocês, fomenta a cadeia produtiva local, uso de fontes energéticas renováveis e tecnologias limpas, que é a pontuação que eu já detalhei para vocês. E ainda tem incentivo à inovação, que é a transferência de tecnologia para empresas localizadas do Estado, investimentos com linhas de financiamento para inovação, isso tudo conta para aumentar a pontuação da empresa. Se a empresa tem centro de pesquisa e desenvolvimento próprio, nós temos centenas de indústrias no Rio Grande do Sul que têm centros de pesquisa próprio para lançar novos produtos, para buscar avançar nisto. Então, a gente pontua também. E também tem a compatibilidade com a lei do bem, que é uma lei federal para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se ela já tem acesso a essa lei, ela também pontua mais no Fundopem. Pontuação adicional para projetos com investimentos fixos adquiridos de empresas
localizados no Rio Grande do Sul, aquisição de insumos e serviços de fornecedores, que é a cadeia produtiva, que eu falei para vocês. Cada município do Estado possui sua pontuação de acordo com o IDES, Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, por isso a diferença de Quaraí para Caxias, de Rio Pardo para Santa Cruz, de Encantado para Lajeado. Pontuação adicional para municípios localizados na metade sul ou na zona de fronteira do Estado, que são as mais empobrecidas, e fomentos também, arranjos produtivos locais. Por exemplo, nós temos um arranjo produtivo local em atividade aqui na Serra, que é o metal mecânico. Então, se a indústria é deste setor, ela ganha mais uns pontinhos ainda, mais um desconto, porque a Serra está organizada nesse setor. Aqui tem metal mecânico e moveleiro também. O Vale Taquari está consolidando da alimentação, por exemplo. Aqui vocês, para ter uma noção, os mais claros é aonde os índices são mais baixos, e os mais fortes são as cores mais fortes, aonde são as regiões mais pobres, portanto, se instalar as empresas nessas regiões tem um desconto maior. Notadamente, a metade norte é onde tem os descontos menores, porque tem uma concentração maior. Compromisso ambiental, que eu já falei, qualidade e valorização da mão de obra, até 20 pontos adicionais na mão de obra. Isso é gigante, viu? E aqui, no compromisso ambiental, até 8 pontos. Inicia com 24 aqui, se tem a empresa preenche o requisito ambiental, já vai para 32 o desconto. Aí, se conseguir os 20 pontos na mão de obra com qualidade, já vai a 52. É uma bola de neve a favor. Aqui, como funciona, você sabe, a fruição de 78 a 96 meses, carência de 48 a 60 meses, a amortização é de 78 a 96 meses. O fluxo, carta consulta, roteiro do projeto, passa no GAT, que é o grupo de análise técnica, comprovação dos investimentos, implementação do benefício, que é o início da fruição. Esse é o nosso fluxo, que diminuímos muito aí com a ajuda e a colaboração aí, de vários setores da indústria que têm participado em programas do governo. O ICM incremental do mês 100, suposição da pontuação, Fundopem 70, o Integrar 60, total de investimento 1 milhão, como é que fica o cálculo? O abatimento não fica em 60%, então ele tem um desconto bastante considerável. E agora o Fundopem Express. A empresa se apropria do percentual sob a forma de crédito fiscal presumido, deixa de pagar parte do ICMS incremental, o processo é simplificado e ágil para a indústria de pequeno e médio porte, que é até os 300 milhões por ano de faturamento. Sem financiamento, sem necessidade de apresentar garantias, prazo é o mesmo do Fundopem, 78 a 96 meses. Limite, o que for menor, que é o percentual do Integrar sobre todos os investimentos, ou 95% dos investimentos em equipamentos, que também são contados. Carta consulta, formulário, apresenta a carta consulta, no GAT, que é o grupo de análise, comprovação de todos os investimentos, implementação do benefício. Encurta, em relação ao outro. O incremental aqui é uma estimativa de como funciona. E o abatimento é direto, final do mês. Exemplo 2, eu vou deixar essa apresentação para vocês, que possa passar para todos os associados, e depois, inclusive, se tiverem dúvidas, nós vamos deixar os contatos diretos de quem pode, caso a caso, auxiliar. Então, essa é a diferença do Fundopem tradicional e o Fundopem Express. E aqui eu queria falar um pouquinho também da retomada econômica. O Rio Grande do Sul cresceu
muito mais do que o Rio Grande do Sul, que o país, o PIB, o ano passado. Se deve, primeiro, pela coragem dos empreendedores gaúchos. Segundo, porque temos a melhor qualidade de mão de obra no país. É o estado que mais forma cientistas per capita. Só perdemos em números absolutos para São Paulo. Então, nós temos a melhor mão de obra do país. E porque o governo do estado melhorou o Fundopem, está dando mais incentivo, ó, no Fundopem, no Proed. Antes eu expliquei ali para o pessoal da diretoria, quero explicar o que é o Proed. Vocês têm uma indústria em Caxias e precisam ter um transbordo em Rio Grande, no polo de Rio Grande. O polo industrial de Rio Grande é de propriedade da secretaria. Então, nós temos terrenos lá. E para a empresa que for fazer retaguarda para a indústria, a gente concede 50% de desconto na compra do terreno. E o terreno lá vale 1.365.000 hectares. Esse é o preço que nós temos. Ele vale mais. O preço de mercado já vale mais. E a gente consegue 50% de desconto para a empresa que quiser construir lá o pavilhão para dar suporte ou para importação ou para exportação de produtos. E um detalhe, fica dono do terreno, é um ativo em 4 anos. Que é o Proed. Nós fizemos a lei do proetanol, nós temos um problema no Rio Grande do Sul, não é com ICMS, prova está que a gente reduziu o ICMS de 30 para 25 desde 1º de janeiro no combustível. O problema do Rio Grande do Sul é que o Rio Grande do Sul não produz 1 litro de etanol. Nós importamos 100% do etanol e a gasolina tem 27% de mistura de etanol. Então, o que fizemos? Incentivamos. E hoje nós temos 4 projetos sendo tocados no Rio Grande do Sul, que um de 2 bilhões de reais, em Passo Fundo, já tem outros 3, um de 400 milhões, outro 600 milhões, outro 280 milhões, para produzir etanol no Rio Grande do Sul. Quanto é que custa o transporte de inflamável? Tu trazer de São Paulo, de Ribeirão Preto, trazer o etanol para Caxias, trazer o etanol para Uruguaiana, o frete, só aí. E, além disso, a gente paga por ano, embutido nesse preço, 600 milhões de reais em ICMS para os estados que exportam o etanol para o Rio Grande do Sul. Quase a totalidade é São Paulo, 80%. Os outros 20% é Paraná e alguma coisa de Santa Catarina. Então, nós fomos atrás de incentivos nesta área para atrair. Marco legal do gás. Também foi mudada a lei federal para que a indústria tenha democratizado o acesso ao gás, que é um insumo importante. Lei de inovação, que incentivos para indústrias de inovação. Nova tributação do aço para silos, diferimento da entrada do aço para silos. Isto porque nós temos as melhores tecnologias de construção de silos do mundo. De cada 10 silos produzidos no Rio Grande do Sul, 9 vão para fora, e nós iríamos perder as indústrias, especialmente para Goiás e Mato Grosso. Então, fizemos isso, que acaba auxiliando também o produtor que usa silo, de qualquer tamanho, do aviário, do chiqueirão ou dos grãos, dos grandes produtores. Então, a gente conseguiu reduzir, fazer o diferimento do ICM do aço. Decreto do e-commerce. Para quem montar, nós atraímos com esse decreto a Amazon para o Rio Grande do Sul, a Americana.com e a Magalu.com, que estão entregando produtos em Santa Catarina, Paraná e São Paulo a partir daqui, com um imposto reduzido para esse tipo de comércio, e já tem as redes gaúchas entrando muito forte nisso, começando aqui pela nossa, aqui de Dois Irmãos, é dono da Taqui, Erval, que também é dona da representação da Apple no Brasil. Que eles têm. Então, eles já estão com o Globo, já estão com a plataforma deles. As cooperativas da região noroeste, tem 20 cooperativas que estão lançando uma plataforma também. E Benoit, Quero, essas outras estão já trabalhando para colocar também a sua plataforma para enfrentar os gigantes que estão aí.
E diferimento do ICMS do milho, que importa na ração de proteína animal. Lá, suíno, frango, leite, isso beneficia a indústria que está instalada em Caxias, a JBS está ampliando aqui em Caxias, para citar um exemplo. Lá. Então, e também para tentar que o reflexo no preço dos nossos alimentos que chega à nossa mesa não seja tão alto, porque nós mudou o hábito no mundo, na pandemia, o Brasil está exportando mais proteína animal e faltou milho. O Rio Grande do Sul vai importar este ano 3,8 milhões de toneladas de milho. O estado do Rio Grande do Sul vai trazer de outros estados, ou do Canadá, da Argentina e dos Estados Unidos. As desburocratizações que eu falei antes, o Daniel Randon pode falar melhor do que eu sobre isto, mas foi lançado o Tudo Fácil Empresas, 10 minutos, uma empresa abrindo, uma simples abre hoje em 2 minutos de casa. Já nós temos um piloto, um plano piloto acontecendo na Prefeitura de Porto Alegre, que abriu empresa em 57 segundos. O Mobiliza RS, que é um site que nós criamos, várias secretarias, para facilitar o pequeno comerciante a transformar a sua loja numa loja virtual. Ele não tem dinheiro para contratar uma consultoria, então a consultoria é dada pelo site Mobiliza RS, que isso aqui tem que passar para os associados também, e o CDL também que está presente, porque é uma parceria com Sebrae, Senai, Senac, Senar, o Sistema S, com a Google, com a Cisco e com a Amazon, de como tu vender da tua loja em Caxias, ali do bairro, também vender pelas redes sociais, totalmente gratuito, cursos gratuitos, tudo por esse site Mobiliza RS. A Rede Sim, que todas as prefeituras estão participando para facilitar a vida do empreendedorismo. O Descomplica RS, que é aquilo que eu citei antes, de desburocratização do Estado, extinguindo portarias e decretos. E a Assembleia Legislativa, o presidente Gabriel Souza, o ano passado, instalou uma comissão especial, tem 7 deputados, porque nós do Estado nós não podemos extinguir lei. Nós podemos extinguir decreto, portarias, atos governamentais do Executivo. Se é lei, tem que passar pela Assembleia. Então, a Assembleia está fazendo o mesmo trabalho, o deputado Gabriel Souza, que está liderando isso lá na Assembleia. Aqui os investimentos do ano passado, que foram confirmados através desses incentivos, e também importantes investimentos privados, que eu gosto de citar, porque o Rio Grande do Sul fazia 20 anos que não estava no radar das grandes empresas que atuavam em players mundiais. E hoje a Celulose Rio Grandense está investindo 2,7 bilhão este ano em Guaíba. A JBS, com investimento inclusive aqui em Caxias, Passo Fundo, Seberi, Santa Cruz, Trindade do Sul e Bom Retiro do Sul, 1,7 bilhões de reais, que é proteína animal. A maioria é suíno, frango, mas tem uma unidade que é a Trindade do Sul, que é peru, para exportação. A Veralha, que é uma fábrica que está se instalando em Campo Bom, já começou a construção, que vai fabricar 750 mil garrafas de vidro para vinho e espumante por dia. 750 mil garrafas por dia. Vão transformar 180 mil toneladas de vidro. Nós disputamos esta fábrica com o Paraná e com Minas Gerais, e foi mais atrativo o Rio Grande do Sul, e elas estão se instalando no Rio Grande do Sul. A BRF, igual na proteína animal, 352 milhões, e a Steel, 142 milhões. Eu gosto de frisar da Steel, porque a Steel nós disputamos com a própria Steel. A Steel é uma empresa que não está na Bolsa, é familiar, e ela é alemã, e tem a Steel americana, a Steel brasileira e a Steel chinesa. E nós disputamos com a chinesa a nova fábrica e vencemos. A fábrica já começou a construção dessa nova fábrica em São Leopoldo, vai gerar 900 empregos e vai exportar para 80 países. O que eles vão produzir? Motosserra, cortador de grama, pulverizador, que é a combustão, será tudo elétrico, tudo a bateria. E a fábrica deles
será no Brasil, no Rio Grande do Sul. Disputamos com a China e vencemos. Os resultados: 191 projetos de Fundopem aprovados, 7,6 bilhões de investimentos no Rio Grande do Sul, investimentos privados, 15.473 empregos gerados pelo Fundopem nesses primeiros 3 anos do governo Eduardo Leite. Eu gosto de frisar aqui que é importante. Nós temos aqui os bancos que nos ajudam, o Badesul, o BRDE. Esse foi o montante de financiamentos que fizeram o ano passado. Mas eu gosto de frisar aqui o seguinte, gente, eu sou um ser político e eu não fujo disso, não tenho medo de falar disso. Nós estamos vivenciando esse momento aqui no Rio Grande do Sul porque tivemos a coragem de mudar as leis, aprovar as reformas. Só para se ter uma ideia, a reforma da Previdência que iniciou em 2015, lá no governo Sartori, eu era o presidente da Assembleia naquela época, foi a única vez que a Assembleia do Rio Grande do Sul, em 180 anos, teve fechada, por um dia, nem na ditadura. Pedro Simão liderou e não deixou fechar a Assembleia do Rio Grande do Sul na ditadura, pois no dia 14 de outubro de 2015 ela fechou porque nós iniciávamos ali a reforma da Previdência. Não tiramos nenhum direito adquirido de servidor público, cortamos privilégios e resultaram o ano passado já, aquela reforma, R$1 bilhão a menos na folha. E é por isso que nós estamos podendo avançar, criando, não é, um ambiente melhor aqui no Estado. Isso se deve à iniciativa do governador José Ivo Sartori, sim, ao braço direito do Sartori, que foi responsável por isso, que é daqui, e que tem dado uma colaboração gigante na Assembleia neste mandato, é o atual líder da bancada do MDB, que é o Carlos Búrigo. Se não fosse esse pessoal iniciar lá atrás, não teríamos isto hoje. E é importante registrar isso. Também registrar a coragem dos parlamentares. Eu, à época, juntei R$23 de moedas que me acertaram, fora as que não me acertaram. Que eles vão para o plenário atirar moeda nos deputados, não tem vergonha, então tem que aplaudir todos os deputados que ajudaram a aprovar lá, e também agora do governo Eduardo Leite, as reformas que o governador Eduardo Leite, para mim, o grande... se vocês me dissessem assim, eu trabalhei a morrer contra o Eduardo Leite, eu ajudei a coordenar do Sartori, eu sou MDB, desde que nasci, trabalhei a morrer, mas o grande lance do Eduardo Leite, a capacidade de 33 dias depois de ter vencido as eleições do MDB, adentrar o diretório do MDB para conversar com Pedro Simão, com o Rigoto, com o Sartori, com o Darcy Clay, com o Fogaça, com os 8 deputados estaduais, com os 4 deputados federais, com representação de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do nosso diretório, dizendo: nós queremos continuar o trabalho do Sartori, e para continuar, vocês têm que nos ajudar, e só assim nós vamos tirar o Rio Grande do Sul do marasmo. E é isso que está acontecendo hoje, graças a esta atitude do Eduardo Leite, que reconheceu o grande governo do Sartori, e reconheceu a atitude da Assembleia Legislativa em enfrentar as galerias e os privilegiados do Estado. E quando eu falo privilegiado do Estado, eu não falo de professor que ganha R$3.500 para dar 20 horas. Eu falo de gente que ganha R$40 mil. Eu fui autor do PDL para tirar a sucumbência dos procuradores de Estado, que a média no Rio Grande do Sul é a mais alta do país. O procurador de Estado do Rio Grande do Sul, quando ele entra, ele passa no concurso e ele inicia com R$24 mil, e o salário médio é 29. E olha só, ele se utiliza do escritório do Estado, a secretária do Estado. Se tiver que comprar um sistema de TI, o Estado paga. O cliente é o que o Estado dá para ele, que é quando tem alguma bronca, e ele é advogado, ele faz. Quando o Estado ganha, ele quer sucumbência, além do salário. Quando o Estado paga, perde, quem paga? A sociedade. É o Estado que tem que pagar. Apanhei muito dos procuradores, mas consegui aprovar. E agora estão lá no Supremo tentando derrubar. Mas, com isso, tem procurador que ganha 60 mil. Imagina uma ação. Nós temos uma empresa no Rio Grande do Sul que está discutindo uma ação de 600 milhões. Se o Estado ganhar, eles ganham 120 milhões para esse fundo, 20%, sucumbência. E aí distribui entre os seus 500 e poucos, 600 procuradores. E o pior, até os aposentados.
Eu contei isso para um amigo americano, ele enlouqueceu comigo. Aí eu contei dos fiscais e auditores da Fazenda. Só eu votei contra, lá no governo Tarso. Foi 53-1-0. Produtividade. Até a viúva recebe. Por isso que é importante vocês acompanhar como vota cada parlamentar, como atua cada parlamentar. Hoje, gente, a SIC tem condições de acompanhar e passar para os seus associados quem é os deputados que votam, que maneira, cada um faz o seu julgamento na urna. Votem quem quiser, partido que for, mas tem que acompanhar o voto lá. Porque o cara vem aqui, faz um discursinho bonito e vai lá e vota com os caras lá que vem a conta depois. Então tem que ter muito cuidado com isso e hoje, pelas ferramentas que temos, dá para acompanhar mais próximo. A Federasul, a Fiergs, FEComércio, FCDL, acompanham isso de perto. Antes era muito distante. Agora, os delegados, os promotores, os juízes, toda terça-feira na CCJ, eles estão 2 de cada um sentado, só para defender os interesses dele, fazer pressão nos deputados. E aí tem que ter coragem, né? É que eles não têm, como dizia o meu falecido pai, eles não têm duplicata para pagar no final do mês, eles não têm CM, eles não têm folha, então eles podem ir tranquilo. Que é uma outra coisa que o Sartori fez. Cedência para sindicatos. Nós normatizamos isto. O CEPER chegou a ter 240 cedidos, que custava 480 professor, né? Porque tu tirava 240 da sala de aula, tu tinha que contratar mais 240 para substituir. Então o custo para a sociedade era de 400. E assim, nós limitamos pelo número de associados e representação, diminuiu bastante, eles estão bravos comigo até hoje, porque eu ajudei a liderar isso. Voltando aqui, então o Badesul e o BRDE são duas agências de fomento do Estado, vocês conhecem muito bem, tem alguns aqui que já presidiram, inclusive, já foram diretores. E aqui, eu queria desmistificar um discurso, e vou dar nome aos bois, especialmente que o Osmar Terra, meu colega de partido, meu companheiro de partido faz, e o Onix, dizendo que foi criado um cemitério de empresas no Rio Grande do Sul. Isso é uma grande inverdade, dizendo que fechou 200 mil empresas. Está aqui o número da junta comercial, que é oficial. O ano passado, abriram 241.986 empresas, fecharam 94 mil, portanto, temos um saldo positivo de 147 mil. E não é só esse ano, 2020 também. É positivo o saldo do Rio Grande do Sul. Isso é muito graças à nossa qualidade de empreendedor. Nós temos coragem mesmo. Que às vezes eu fico pensando, para abrir a minha lojinha para vender frango no shopping, quando eu abro no primeiro dia, eu já devo 50 mil reais. Então, a gente tem que ter coragem. E aí, a geração de empregos, o ano passado, com carteira assinada, empregos que vocês criaram, especialmente da indústria, um número muito positivo no Rio Grande do Sul, resultado dessas ações do governo, com as ações também da iniciativa privada. Isso aqui é o período do PIB oficial ainda, vai sair do Estado agora, do ano inteiro, que ainda não saiu, mas aquilo ali é de 2 trimestres, 3 quadrimestres. A diferença que cresceu o Rio Grande do Sul e o Brasil. Assuntos internacionais. Nós estamos trabalhando muito pela internacionalização também do Estado. Eu fiquei muito chocado, conversando com o embaixador japonês, o embaixador indiano, numa atividade em Brasília, e quando falava em indústria, ele só falava em São Paulo. E a partir daí nós tomamos a iniciativa de mostrar a indústria gaúcha. E nós temos uma indústria gaúcha forte, pujante, e em todos os setores. Não é, tem gente que acha que aqui só se planta, mas aqui se transforma. Então, nós participamos de feiras internacionais, levamos empresas pequenas e micros que não têm condições de ir para as feiras internacionais, que é importante. Participamos da Mercopar aqui, por exemplo, também, com estandes coletivos. Nós tivemos em Anugar, por exemplo, tinha 20 empresas gaúchas num estande só, e que sozinha não iriam. Empresas pequenas e médias, a Divine Chocolate de Encantado, fazendo uma fábrica nova, vai ter mais de 280 funcionários, porque está vendendo uma loucura, especialmente nos Emirados Árabes, que foi numa feira que eles venderam.
Ó. E aqui, aproveitar que tem os prefeitos e a classe política e dar uma puxada de orelha aí nos prefeitos. E acho que daqui quase todos participaram, mas não tem cabimento. Nós paramos a secretaria, montamos um curso para qualificar um agente de desenvolvimento local no município, para ele conhecer o que é Fundopem, o que é Proed, o Sport RS, todos os programas de incentivo do Estado. Porque uma empresa local, se ela quer ampliar, ela procura o prefeito, para ver qual é o incentivo municipal, e aí ele não tem o estadual. Convidamos 497 municípios, participaram 121. 25%? Nem isso, né? Eu sei. Teve várias prefeituras que mandaram seu secretário de desenvolvimento, ou indústria e comércio, a nomenclatura que tem, e o próprio prefeito participou, porque aí ele vira agente de busca. Eu tenho o exemplo de 4 prefeitos que me levaram para Santa Catarina. Marcaram as audiências, as reuniões, vai junto, secretário, vou, em indústrias lá, eles mostravam o incentivo do município e eu me mostrava do Estado. Agora tive quarta e quinta-feira em Matão, Piracicaba e Ribeirão Preto, também com prefeitos, ele que marcou, para atrair para o município dele. Então, a secretaria, o Gustavo vai, o Leonardo Neves e o Joel também vão, a gente leva o técnico para explicar detalhadamente, a gente faz a questão política. Então, é importante vocês, na FAMURS, falar para os colegas. Não vai uma indústria bater no Rio Grande do Sul, tu tem que buscar ela. Não vai bater no seu município, tu tem que buscá-la. E para buscá-la, tem que saber o que tu pode oferecer de incentivo para fazer o diferencial nessa guerra fiscal. Então, é um curso de 6 horas e pouco, e está no YouTube, viu? A gente fez ao vivo, porque aí os prefeitos, os secretários perguntavam, já alguma dúvida, e também está no YouTube. E a gente está lá para auxiliar, né? Mas isso aqui nos facilitou muito a vida. E transformamos muita gente em agente de desenvolvimento no município que não tinha nem noção do que era. O juro zero, isso aqui é uma coisa impressionante, viu? Já foram implementados no juro zero, até quinta-feira passada, empresas de pequeno porte, já 197 milhões, microempresas 174, MEI 68 milhões. E ainda tem disponível 79 milhões. Só que deu um problema agora. Vou contar do BRDE para vocês. O BRDE analisa, em média, 900 pedidos de empréstimos por ano. No primeiro dia deu 1.062. Porque a operação é via BRDE e Badesul. Bom, aí imagina, né? O funil que foi. Então, atrasou. Eles estão... Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã com a diretoria dos dois para nós dar uma acelerada, porque para chegar o dinheiro na ponta. E aí, gringo é gringo, né? Que coisa. Sabe por quê? 80% do dinheiro emprestado é para a metade norte. Primeiro município, Guaporé. Segundo, Encantado. Terceiro, Carlos Barbosa. É os municípios que menos precisavam para fazer circular na cidade. Mas não adianta, são empreendedores, é o que transforma, que fazem dinheiro, fazem crescer, geram emprego, né? Dos recursos. Tem umas curiosidades, ao final do programa, que ele tem 90 dias, iniciou já 1º de fevereiro, nós vamos fazer o levantamento e mostrar por município, porque o próximo deve ter alguma trava, porque senão só a região rica vai pegar e a região que precisa não vai ter o recurso. E a ideia é transformar num programa permanente, um programa de Estado. Por que isto? A lei do Fundopem, quando é pago o Fundopem, tem lá 0,5% que vai para o fundo do Fundopem, que é para incentivar microcrédito. Tanto que a secretaria estava sendo apontada pelo tribunal. Então, sempre vai ter um dinheirinho ali. Estava acumulado 119 milhões, que nós estamos utilizando para pagar o juro, que está levando mais de 500 milhões até os municípios, com juro zero. Mas sempre vai ter em torno de 20 milhões. Então, cada ano, a ideia é utilizar esse recurso para incentivar
o pequeno, o médio, como a gente está fazendo aí. Quando iniciou, nós iríamos emprestar 600 milhões. Como a Selic cresceu, subiu demais, vai ficar em torno de 520 milhões. Essa é a média da busca. As EPPs estão buscando em média R$ 59.765, a microempresa 26 mil, que o teto é 30, as EPPs o teto é 100 mil. Aqui tem uma política das cooperativas, né? Como o Banrisul não quis fazer, o Banrisul não quis, disse que o juro era muito baixo, que eles queriam pagar. E aí depois se arrependeram, estão perdendo cliente, né? Isso aqui é fidelização de cliente. Imagina tu entrar 33 vezes no teu banco para pagar uma prestação e lembrar que é sem juro. E as MEIs 9.788. Aqui está o meu endereço, telefone, mas vocês têm, e o meu celular, presidente, pode passar o número para todos aí, que é eu que atendo, que eu não posso atender o WhatsApp, responde, a gente vai distribuindo. Então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês por empreenderem no Rio Grande do Sul, por nos ajudarem, e aqueles que tiverem alguma dúvida eu estou à disposição. Eu não sei como é que é o meu horário para sair para Bento. Sabe como é que é? Eu tenho que fugir para Bento. Mas estou à disposição, e mesmo quem tiver alguma dúvida, a gente pode responder também por WhatsApp, pode responder por e-mail. Estamos à disposição para recebê-los. Se alguém tem alguma necessidade e quer discutir um projeto da sua empresa e não quer abrir, eu marco a reunião, eu inicio a reunião, passo para os técnicos. Eu estou indo daqui, eu estou indo na Todeschini, vai fazer um investimento que estava previsto anteriormente para fora do estado, e nós reconquistamos eles, 300 milhões de reais, vai ser feito aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos ali eles já entraram com a carta para finalizar os detalhes. Então, a gente dá atenção especial para todos aí, porque não é porque é obrigação é por merecimento também. O que vocês fazem pelo Rio Grande do Sul é importante. E eu me sinto muito à vontade, porque eu estou nos dois lados do balcão. Minha família, indústria de móveis, 55 anos. No tempo que eu tinha calça curta, eu vinha, indústria e lojas, vinha comprar aquelas antenas lá, rabo de espinha de peixe lá do Bazei, depois cadeirinha de plástico, as porcarias que ferrujava tudo, depois, e aí tanto que ele foi para o plástico, para ganhar mais dinheiro ainda. E vinha também na Madetorno, que o meu pai fabricava estofados. Antigamente o sofá era com um pezinho torneado, e o Semi da Madetorno que produzia. Então a gente conhece a indústria, conhecemos o comércio. Eu atualmente sou vendedor de frango, eu sou franqueado da KFC. Então quando vocês comprarem da KFC ali, compre bastante, porque eu estou precisando. Muito obrigado. Então, agradecemos ao nosso secretário. Presidente, nós vamos iniciar, então, o nosso painel de perguntas. Seu Astor. Caro secretário, deixa-me dizer inicialmente que estou muito bem impressionado. Eu vim para essa reunião imaginando que iríamos conversar exclusivamente sobre desenvolvimento econômico. E sim, isso aconteceu, mas sim também acho que tivemos um repasse, uma sessão de briefing muito interessante sobre o que rola no Estado e no seu governo atual e também no anterior, que certamente esses dois últimos períodos de governo foram extremamente positivos e profícuos para o Rio Grande do Sul. Eu acho que isso nós todos reconhecemos, e nas palmas que nós ouvimos durante a sua locução, isto ficou muito óbvio. Eu gostaria, no entanto, de aproveitar a oportunidade, já que Fundopem foi a pérola da nossa conversa de hoje, de tecer alguns comentários, secretário. Primeiro, é só olhar para a minha cabeça, está óbvio que a gente tem alguma quilometragem no mundo dos negócios
aqui na nossa região, onde eu vivo há quase 60 anos. Se olho para trás, secretário, sem dúvida nenhuma, a instituição do Fundopem, que ocorreu lá na segunda metade dos anos 80, no início dos anos 90, o Fundopem de então teve um apelo muito forte como instrumento de enfrentamento, gostemos ou não, da guerra fiscal brasileira, que já naquela época se instalava. Recordo bem que nos anos de governo de Pedro Simão, de Colares, Brito, em certa dimensão também, este programa e a sua forma de incentivar o desenvolvimento produziu efeitos notáveis. Eu acho que o Polo Metalmecânico de Caxias, o Moveleiro de Bento Gonçalves, o então calçadista de Farroupilha, o de biodiesel na área do Planalto, em Veranópolis e Passo Fundo, o de celulose em Guaíba, o automotivo de Gravataí, surgiram todos naquela oportunidade. O Rio Grande do Sul tinha real condição de competir com o seu plano de incentivo, além de outros atributos, na busca de projetos de expansão e de desenvolvimento relevantes e que, em certa dimensão, mudavam o perfil econômico de uma região ou de alguma comunidade. Não citei o polo petroquímico de Triunfo, que naquela oportunidade também, em função do Fundopem, teve notável desenvolvimento. Posteriormente, o programa perdeu um pouco de espaço durante vários anos, durante vários governos, e agora se tenta retomar este espaço. Isso, obviamente, nós temos que aplaudir. Tá? Os esforços que os senhores estão desenvolvendo no sentido de apoiar pequenas, microempresas, o processo de desburocratização, enfim, todo esse processo de redesenho dos planos de incentivo do Estado merece o nosso apoio, merece o nosso reconhecimento, sem dúvida nenhuma. Agora, todo esse trabalho, caro secretário, sim, ajuda, mas não resolve como já resolveu. Este é o ponto-chave. Se olharmos, e é inevitável fazer isso, estados co-irmãos, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, lá no Nordeste, especialmente Ceará, não só conseguem levar investimentos originários daqui para lá, empresas que se transferem, empresas que, mesmo tendo base e matriz aqui no Estado, investem pesadamente lá fora, é só dar uma olhada, né? E aí, quando a gente procura ver as explicações, existem N razões. Infraestrutura, facilidade, custo de logística, etc. Mas incentivo e financiamento tem um apelo especial. E nessa área ainda há muito que fazer. E eu não gostaria, ou nós não gostaríamos de perder essa oportunidade, como empresários dessa região, de dizer que sim, repito, reconhecemos os avanços, mas precisa fazer mais. E no caso particular do Fundopem, reputamos extremamente importante que ele retorne àquilo que já foi. Ou seja, que seja um incentivo aplicado sobre imposto incremental, sim, porém como fundo perdido e não como financiamento. Hoje, na verdade,
o incentivo é uma postergação de pagamento de impostos incrementais gerados, quando, na época que funcionava com bem mais eficiência, ele era um incentivo a fundo perdido. Então, caro secretário, não gostaríamos de perder essa oportunidade de levar este pleito, essa sugestão, no sentido de que isto seja reconsiderado em algum momento para que a gente tenha melhores instrumentos de jogar o jogo da guerra fiscal brasileira. Não gostamos desse jogo, acho que ninguém aqui nessa sala gosta desse jogo, mas ele está aí, e quem não joga dentro dessas regras não entra no jogo, evidentemente. Então, eu queria fazer essas considerações, deixar esse apelo e deixar essa proposição. Imagino que isso seja algo que represente o desejo de todos ou da maioria dos companheiros empresários que estão aqui nessa sala. Se eu estiver equivocado, por favor, meus caros companheiros, se manifestem. Mas achei que era extremamente oportuno tecer essas considerações. Muito obrigado. Schmidt, eu, como quem já me conhece há muitos anos, sabe da minha franqueza, e com a franqueza eu vou lhe responder. Primeiro, o fundo OPEN ele é fundo perdido. O que é dado de desconto, inclusive nas prestações, é fundo perdido. Isso é só para fazer o índice que for, Caxias, a empresa tal, 30%, 40%, isso ele não paga mais. Isso é fundo perdido. Só para deixar claro. Das empresas que é até 300 milhões é direto, sem financiamento. Então, tu não terá prestação, tu não terá o desconto. Mas o desconto da prestação é fundo perdido, que é os 30%, 40% que fica definido, do fundo OPEN. Como antigamente eu também gostaria. Na época do Colares, a folha de pagamento do Estado era 38%. O Sartori, quando assumiu, o primeiro mês era 87%, toda a arrecadação do CMS. Aí disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu poderia dizer. Eu tenho sim, eu votei. Como eu votei? Eu votei em alguém antes, depois eu votei em mim mesmo. Então, nós temos que... E toda transformação na sociedade, pode ser para a empresa ou na área social, o que for, passa pela política. E a negação da política faz com que a gente perca esses espaços. E o Sindicato de Servidores Públicos não perde espaço, porque eles se adonaram do Estado. A reforma que o Sartori iniciou no dia 14, que nós começamos a votar no dia 14 de outubro de 2015, nós temos um déficit hoje de 10 bi. Se nós pegarmos todos os servidores, colocarmos aqui numa caixa o que arrecadáramos dele, e desta caixa pagar os aposentados, faltava atualizado o valor 14 bi. Hoje falta 10, já melhorou 4, mas vai levar 19 anos para equilibrar. Vai levar 19 anos. Então, para se aumentar os incentivos, nós temos condições de dar o incentivo. Isso é um fator. E se hoje nós conseguimos dar mais incentivos que dávamos há 5 anos atrás, é porque melhorou a situação. Isso é um fato. Não é? Então, eu gostaria de não pagar imposto nenhum. Vou fazer que nem em Dubai. 5%, o empresário paga a moradia para o trabalhador e o seguro-saúde. E 5% é o que ele paga lá. Não é? Então, esse é o ideal, baixar a carga tributária. Então, isso é um ponto. Em relação a Santa Catarina e Paraná, um dia conversando com o ex-governador do Paraná, nosso companheiro lá, o Louco, Maria Louca lá, que o Erson chamava, Requião. O Requião me disse, eu perguntei para ele, qual é a diferença entre o Rio Grande do Sul e o Paraná? A diferença é que no Paraná tem 47 sindicatos de servidores públicos, o Rio Grande do Sul tem 187. E nós temos 1 bilhão de royalties de petróleo por ano. Imagina um Estado, há 50 anos, recebendo 5 bilhões a mais por ano. Daria para dar mais incentivo, daria para ter feito as estradas, daria para ter feito um monte de coisa a mais. Então, nós temos que administrar isso. Estamos no caminho certo? Estamos. E aqui eu vou vender o peixe agora do que eu penso. Eu não serei candidato mais. Eu larguei de mão. Não quero mais concorrer. Primeiro, pela desunião dos empresários.
Na hora de ajudar na campanha, são poucos que aparecem. E quero fazer aqui o registro de uma rede do comércio, porque eu sou ligado ao comércio e à indústria. Pompeia. Lojas Pompeia passa uma lista de quem vota contra os empresários, para os seus gerentes, e não permite entrar dentro da loja para pedir voto. Para todas as lojas, toda eleição. O Sindiágua, eu fui lá para conversar com eles da campanha, não deixou entrar. Por quê? Porque eles são da esquerda. E nós permitimos que, e não defendemos, e não elegemos os nossos. Isso aqui serve para todos os partidos. Eu não estou defendendo o MDB, que, na minha opinião, é o melhor partido do Rio Grande do Sul. Indiscutivelmente. E como eu brinco com eles, Caxias melhor ainda, né? Porque nos deu 3 ex-governadores. Mas, em qualquer partido, nós temos que cobrar e nós temos que ajudar a eleger. Não adianta só dizer, eu vou votar no Edson. E aí faz falta para fazer as reformas. E o custo do Rio Grande do Sul é muito maior que o custo de Santa Catarina e Paraná, por isso também. Porque durante muitos anos, quando eu cheguei na Assembleia 5 mandatos atrás, tinha 14 deputados do PT. Agora tem 9, né? É a maior bancada. Então nós temos que pensar que lado nós queremos estar. E vou dizer mais para vocês, eu vou entrar um pouquinho na área política aqui, sem discutir nomes e partidos. Minha opinião, hoje ganha o PT no Rio Grande do Sul, a eleição para governador. E fala quem conhece. Fui presidente da juventude do partido, fui presidente do partido e coordenei a campanha da vitória do Sartori. Sou do diretório do partido, e só não estou com o Búrigo lá, porque nós combinamos, tu fica, Búrigo, porque tu é o líder da bancada, e eu vou a Caxias. Só o Búrigo estaria junto conosco aqui, e o Búrigo é de uns caras, eu gosto muito do Búrigo, o estilo dele. Aquele jeitão, né, calmo dele, né, muito inteligente e joga muito para o nosso lado. Que é importante ter deputados, aí vou falar do MDB, no meu partido, desta linha. O Búrigo tem que ser deputado de novo. Se eu puder ajudá-lo, vou ajudar, porque ele tem que ser, ele traz inteligência para o parlamento, ele traz conhecimento. É fundamental. E cada partido tem os seus. Não é que os outros não tenham. Achar que o meu é o melhor do mundo. O meu tem de tudo, até porque partido político é representação da sociedade. Tem o preguiçoso, não? Tem o que trabalha mais, tem o malandro, não? Tem o sério. Senão não é representação da sociedade. Ou vão achar que o Congresso Nacional é espelho e semelhança nossa. Nós permitimos que aqueles que estão lá. E aí nós vamos entrar na questão Norte e Nordeste. Por que o Rio Grande do Sul, que nos últimos 10 anos teve 7 estiagens, não tem incentivo federal, enquanto que o Nordeste tem a Sudene e incentivos lá, e por isso atrai mais, é mais difícil para nós disputar uma indústria com o Nordeste? No meu negócio eu faço conta. No meu negócio eu sou sócio do meu irmão e não tem conversa fiada. É número, e número é ciência exata. Se eu não ganhar, não tem negócio. E assim o empresário está certo, para ser mais competitivo, para ganhar, para fazer o seu investimento. Então nós temos que aqui cobrar também dos deputados federais, inclusive do meu partido, e dos senadores do Rio Grande do Sul, que infelizmente tenho vergonha deles, todos eles, neste momento. O atual governo, há 15 anos atrás, nós começamos a liderar para trazer a ferrovia Norte-Sul para chegar no Porto do Rio Grande. O atual governo tirou só o trecho do Rio Grande do Sul do projeto. A ferrovia vai parar em Chapecó. E o que fizeram? Os 3 senadores. São senadores de Estado, do Estado, para defender o Estado. Nada. Aí ficam brincando de outras coisas. Então nós temos que cobrar também. Eu tenho cobrado do pessoal. Mas o senhor tem razão. Nós temos que diminuir a carga tributária o máximo possível. Quanto menor a carga... Eu aprendi a tirar nota, um talão D40, o ICMS era 9,5%. Eu tinha 8 anos, 9 anos, eu tinha dificuldade para dar vírgula. Pai me ensinando, talãozão, né? Na caneta, tantos estofados, tal cor. Vendia aqui para o Adelino Colombo. Entregava ali de carga, ali, e aí eu, na hora de lá embaixo, tinha que destacar o ICMS. Aí era 9,5%, eu tinha dificuldade. Estava recém aprendendo tabuado na escola. E agora estamos dando graças a Deus que baixou de 18 para 17,5% e agora para 17%. Por que isso? O Estado aumentou o seu peso, o seu tamanho. Quem é que aumentou? Os parlamentares estaduais permitiram. Se o Estado está bem, hoje está melhor, foi os deputados estaduais. Se o Estado se endividou, é porque num período nós deixamos o Estado se endividar através da nossa representação, que éramos nós, deputado estadual. Porque o governador pode querer botar uma lata de terra em cada esquina.
Quem permite ou não é o deputado. E aí a federação, a Federasul, a Fiergs, as associações comerciais, os CDLs, as entidades de desenvolvimento têm que atuar mais e cobrar do seu parlamentar, independente de partido. Mas tem que também entrar, né, na campanha. Ninguém ganha voto de graça. Tem que ter gasolina para andar. Então é importante a gente fazer essa reflexão também. É que o Schmidt tomou conta ali, aí eu tenho que responder longo para ele também. Dos dois aspectos ideológicos, de um lado, como referiu, a esquerda não admite, não compreende como o Estado pode abrir mão de impostos, mesmo de impostos que ainda não existem, e que não existiriam se não houvesse novo empreendimento. Mas, do outro lado, há também aqueles de visão liberal que pensam que o Estado não tem que estar dando incentivos, porque isso significa uma intromissão no desenvolvimento da economia, que deve ser deixado para a iniciativa privada. E dizem eles o seguinte, que não é somente através dos incentivos fiscais que se atraem novas empresas e se estimulam novos investimentos. Muito melhor do que isso é oferecer um ambiente propício, desde a infraestrutura até a eficiência da governança. É como se eles dissessem que, em vez de uma guerra fiscal entre os Estados, que se faça uma guerra de competências administrativas de governança. Mas eu disse que não ia dialogar e quero dizer o seguinte, quando tive a oportunidade de participar do Conselho do Fundopem, nós tínhamos dificuldade de responder uma questão, nenhuma dessas duas extremas, mas uma questão, que era aquela colocada por empresários que já estavam instalados no Rio Grande do Sul e que, de repente, viam o governo do Estado conceder um incentivo fiscal, ou seja, um abatimento de imposto, para alguém que iria se estabelecer no seu próprio setor, fazendo concorrência direta. Então diziam, mas como isso? Então eu que já investi, que estou sustentando empregos, que tenho enfrentado crises, estou aqui, tenho que pagar imposto integral. E o outro que chegou agora vai ter desconto. Gostaria de saber como é que enfrenta essa questão e qual a resposta que o Fundopem e os outros incentivos podem dar a isso. Obrigado. Secretário, me permite, a gente vai ter mais duas perguntas. Ivanir Gasparim, ao microfone, Orlando Marim, ao microfone, se puder. Então, e aí o senhor responde junto. Parabéns pela sua palestra, mas eu sou do bodegueiro e uma coisa que me entristece há muito tempo, se fala muito na fábrica sem chaminé, que seria o comércio, o serviço, inclusive antigamente era só ICM, agora é ICMS. Mas no nosso setor, principalmente do comércio, é algo estranho, né? Se você fabricar o vinho e fizer uma adega, você se acredita do ICM da energia elétrica. Se você é bodegueiro, você não se acredita nem do ICM o crédito ICM para débito de crédito. Se gelar o vinho na bodega, né? Então, assim, de coração, dá uma olhada, eu sei que não tem garantias, etc., mas eu lembro que nós perdemos o crédito ICM da energia elétrica, eu lembro que era provisório e virou permanente. Não faz muito tempo que o comércio perdeu o crédito ICM. Ele é muito importante hoje, afinal de contas, o bem-estar, até mesmo para tirar nota fiscal, você precisa de energia elétrica. Então, de coração, dá uma olhadinha nesse... parece pouca coisa, mas se você pensar num supermercado, numa loja hoje, é algo grande, porque hoje começa pela refrigeração, etc. Então, dá uma olhada com carinho, a indústria ela é importante, mas nós temos hoje, principalmente aqui na nossa Serra Gaúcha, a indústria sem chaminé. E essa indústria sem chaminé, praticamente hoje, ou você vai no cheque especial, ou desconto de duplicata, não tem nenhum incentivo, e nem sequer empréstimo a longo prazo para você investir no seu negócio, ampliar ou criar um novo produto. E, afinal de contas, não se vende produto, não adianta fabricar se você não tem venda. Eu sei que
Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo, mas de 80 para cá nós temos mais produto do que consumidores. Então nós dá uma olhadinha com carinho, principalmente no crédito CM da energia elétrica. Muito obrigado. Uma outra pergunta? Que aí eu respondo tudo uma. Bom dia, boa tarde, já, caro presidente, palestrante, senhoras, senhores, nosso querido prefeito Farroupilha aqui também. Secretário, você usou uma expressão que eu vou repeti-la aqui. Fazia muito tempo que a gente não ouvia aqui. Depois sobra para vocês, empresários, pagarem a conta. Fazia tempo que nós não ouvia isso. Confesso que a comida desceu mais fácil aí, porque foi... É difícil o governo do Estado entender esse tipo de coisa aí, né? O Schmidt colocou bem uma propriedade do Fundopem, e na época, Schmidt, dos anos 94, 95, surgiu um braço do Fundopem chamado Proplast, onde foi criado 400 empresas no Rio Grande do Sul, onde duplicou o faturamento do setor, onde essas empresas tiveram uma boa parte do seu investimento a fundo perdido, mas depois passaram a recolher. E de lá para cá a gente não conseguiu mais convencer governante nenhum que isso é uma prática inteligente e que isso a médio prazo começa a reverter em benefício para todo o Estado. E parece que agora está se acordando de novo para uma coisa inteligente, que até então todos, aqueles governadores que você mencionou, os outros que não foram, que nós não queremos destruir nada, nós só queremos as coisas com um pouco mais de pressa. Obrigado, presidente. Eu vou começar a minha resposta de trás para frente. Respondendo a questão da FEPAM, por exemplo. É um grande gargalo do Estado. A agenda internacional do meio ambiente torna ela modismo, e o último concurso feito para dentro, que entrou gente para a FEPAM, infelizmente, o último, entrou muitos técnicos ideológicos no concurso. Nos cria uma dificuldade imensa. Nós quase perdemos esse investimento que lutamos muito para conquistar, que é a termoelétrica Gás em Rio Grande, um investimento de 6 bilhões de reais, que vai produzir 1/3 da energia que consumimos no Rio Grande do Sul, trazendo gás de navio até Rio Grande, transformando em energia elétrica, sendo colocado no sistema exatamente por causa da FEPAM. E esse assunto, para mim, não é novidade, e eu brigo muito com o pessoal, porque eu tenho, na nossa condição da Secretaria, além de cuidar dos programas da Secretaria, eu tento fazer com que a Secretaria seja facilitadora. Não só diretamente dos nossos programas, mas também tirar os obstáculos lá na FEPAM, se tem um problema lá na agricultura, lá na fazenda, a gente tem procurado fazer isso. E fazer justiça também, no ano passado, isso não é o meu celular, né? Esse chiado. Então não é mais. Então a gente tem trabalhado muito e fazendo justiça. O ano passado a Assembleia melhorou várias coisas da legislação ambiental. Nada perto do ideal. Nada perto do ideal. O senhor tem razão em reclamar em relação a isto. Questão do comércio. Eu sou comerciante nato. E o único programa de incentivo ao comércio é hoje o comércio pela internet. É o único lugar que eu conheço que tem incentivo, a não ser o Simples, que o nosso comércio, 84% do comércio gaúcho é nas empresas de Simples, que tem incentivo direto. Eu tinha, na minha loja lá, o ICM era 17%. Hoje, se ela está enquadrada no Simples, é 3%, 4%. Então, há, sim, um incentivo através disto. E, respondendo também isto, e respondendo a questão do Fundopem, se nós não tivermos uma condição melhor de arrecadação do Estado, nós não temos condições de incentivar mais. A conta é essa, é matemática e é uma ciência exata. Então, nós temos que aumentar a arrecadação, diminuindo o peso do Estado nesse momento, para depois poder baixar as alíquotas. Eu acho que já foi uma vitória nós extinguir o DIFAL. Desde a época do Tarso, eu e o Giovanni Feltz brigávamos muito para tirar o DIFAL. O Giovanni era deputado estadual.
Hoje é federal, acho que o 3º mandato. Conseguimos extingui-lo. E é a primeira vez como parlamentar e como empresário que eu extingui o imposto, que só criam. É provisório, vira definitivo. Não sei o quê. Então, o DIFAL. Conseguimos reduzir as alíquotas de 25, de 30 para 25, e daqui a 4 anos ela terá que ser 17. Da energia, da telefonia e da gasolina. Vai ser um caos o Rio Grande do Sul. Vai atrasar, não é atrasar um mês, vai atrasar 1 ano sem pagar funcionalismo, porque não vai ter dinheiro. Porque o Supremo, por omissão do Congresso Nacional, que fica sendo despachante de luxo, entregando emendinha por aí, os deputados, em vez de cuidar da lei, porque o princípio do legislador é tanto o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, fazer as leis, aprimorar as leis e fiscalizá-la para que seja executada. Essa é a função, não é pagar galeto nem jogar bocha, o vereador. O deputado pagar não sei o quê, na campanha um terno de camiseta para isso, para aquilo, ou entregar emenda. Não é essa a função. Essa é uma função facilitadora, faz quem quer, após cumprir a sua missão primeiro. E aí, daqui a 4 anos vai cair para 17. Se acontecer isso com o Rio Grande do Sul, não vai atrasar o salário, vai ser um caos. Porque nós não temos arrecadação para cobrir o que está estabelecido por lei e garantido pela estabilidade, que, na minha opinião, se eu fosse deputado federal ou senador, eu não viria aqui se não tivesse apresentado o projeto para tirar a estabilidade do servidor público, que é a primeira solução na reforma administrativa que o país tem que fazer. Então, nós temos vários problemas, nós sabemos as soluções, mas não é muito fácil chegar. Imagina eu chegar lá na sua empresa e dizer o seguinte: o senhor vai perder um contrato agora, o senhor tem que ficar com os funcionários e pagá-los ao final do mês, se não tem o dinheiro. É isso que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Ficou pesado demais. Se tivesse tratado o Rio Grande do Sul como o Sartori tratou, e aqui tem que fazer meia-culpa ao meu partido, que teve 2 outros governadores. Se tivesse tratado o Estado como o Eduardo Leite está tratando, gol, é o que nós fizemos no nosso negócio. Agora, e outra, e se a lei para o Estado fosse igual à lei da iniciativa privada, o Estado do Rio Grande do Sul já tinha falido há 40 anos atrás. Tinha fechado. Porque 40 anos ficou arrecadando menos do que gastava. Então, este é um problema que a gente tem que ter consciência. E não dá para fugir das questões locais, viu? Aqui tem prefeito. Quantos funcionários tem a prefeitura de Farroupilha? 2.000. Qual é o índice da folha em relação à arrecadação do município? As menores do estado. O normal é 50%. Quantos habitantes tem Farroupilha? 80 mil pessoas pagam todos os seus impostos que retorna, inclusive do IPI, do imposto de renda, que tem parte que vem pelo Fundo de Participação dos Municípios, mais o ICMS, mais ISS e TBI, todos, e 29% desse dinheiro é só para 2.000 pessoas. E tem outras 78 mil que tem que ser cuidada. A maioria das prefeituras é 50% a folha. A grande maioria é 50%, 52%, 53%, 49%, 48%. Pode chegar lá na FAMURS e pegar a média. Imagina um município com 100 mil habitantes, 2.000 funcionários, 50% da folha, isso quer dizer que 50 mil pessoas trabalham só para pagar os servidores da prefeitura. Culpado, os vereadores e os prefeitos. E também, esse sistema que é português, de federação, é o equivocado. Então, eu estou entrando um pouco na questão política para entender. E matemática é soma, meu irmão. Nós temos que arrecadar para pagar. Se arrecadar mais, consegue baixar um pouquinho mais as alíquotas. E eu sou do tempo que quanto menos imposto pagava, mais se vendia e mais faturava. Essa é a lógica. Agora precisamos que todos cobrem dos seus parlamentares e candidatos a governador, senador, a mesma coisa, de todos os partidos. Porque não adianta ter uma andorinha lá. 2, 3. Olha aí, o Búrigo cada vez engorda mais, porque ele fica ansioso, ele come mais. Quando vê essas coisas acontecendo lá, para tentar resolver. Mas é a realidade. Eu perco o cabelo, fico branco. E a perna sempre assim, né? Mas é a nossa realidade.
Tá? Estou à disposição de vocês. Secretário, é bom ouvir essa sinceridade na manifestação pública. Nós seguidamente escutamos aí aquilo que os nossos ouvidos querem escutar. E não escutamos a verdade. Obrigado por nos trazer a verdade. Particularmente, tem algumas expressões que o senhor usou na sua fala que soam muito bem dentro dessa casa. Celeridade, rapidez, velocidade. O meio empresarial tem que ter resposta. Hoje está difícil. O empresário precisa de resposta, seja sim ou seja não. Então, a sua expressão de celeridade nos agrada muito. E a expressão de desburocratização. Ô, palavrinha bem-vinda. O tal do au, né? Ao fulano de tal, ao ciclano de tal, ao ciclano de tal. Acho que isso é um pouco do que o Marinho se referia, né? Os nossos processos entram e não saem nunca mais. Então, que bom escutar no seu discurso essa luta contra essas questões que travam a nossa economia, que travam os nossos investimentos. Ademais, a Serra está à disposição também para comer galeto. É um dos nossos produtos de exportação aqui. Sempre que vier a Serra, essa casa tem as portas abertas. Ah, ele vai lhe cobrar a janta? Não, eu vou gravar no empreendedor. Ah, não, mas ele vai fazer... Pô, prefeito. Obrigado. E leve um abraço lá para toda a sua bancada, em especial ao Búrigo, que está muito rotineiramente entre nós. Obrigado e uma boa semana a todos.